Quem violar as leis aqui, quem vier ilegalmente e assim por diante, será imediatamente expulso. Não importa se ele é simpático, sorridente para mim ou se vem com uma faca. Eu não faria essa distinção agora. Acho muito legal você falar sobre isso, já que poucos têm coragem de abordar o assunto. No final das contas, a AfD quer voltar à normalidade e o slogan de campanha nas eleições europeias foi Alemanha mais normal. Eles não estão falando só de LGB, OK, EDECA, eles querem dizer que a gente volte a ser algo que já fomos. Não sou do tipo que diz os velhos tempos eram incríveis. Tudo esteve e segue mudando. A gente tem que aprender, os tempos mudam. Aliás, a língua muda, só não quero que a língua seja mudada de cima para baixo. Ninguém teria a ideia de colocar essa besteira de gênero na língua. Mas é claro que, de repente, a palavra cool surge, já meio antiquada, mas assim é hoje em dia. Tudo muda. Preciso retornar aos princípios básicos. E nós estamos vivenciando agora, nestes dias, literalmente nestes minutos, que um retorno aos antigos valores é um enorme progresso. O nome-chave é Donald Trump. De repente, estamos vendo que isso acontece nos Estados Unidos, que é um país amplamente corrompido. Posso morrer de rir. Passo todo novembro nos Estados Unidos da América há mais de 20 anos. Na Califórnia, por exemplo, não se pode trocar de roupa na praia. Ou seja, tirar o calção de banho e colocar rapidamente uma bermuda seca. Você sempre tem que fazer aquela dança com a toalha. Está até escrito lá, proibido fumar na praia e também ser nudista e coisas assim. Ali ao lado, 99% dos filmes pornôs são feitos. Ou seja, a América é mesmo um país maluco. Mas agora você tem que imaginar isso. O Trump agora está girando o relógio de volta, na verdade, para frente. E diz, eu não quero mais essa loucura toda, essas besteiras de woke e tudo isso. Eu quero voltar à normalidade. As pessoas, especialmente os jovens, ficam entusiasmadas. Agora veja a AfD. Mas, objetivamente, só se trata disso. Se você olhar os números e os fatos, a AfD é o partido mais jovem da Alemanha. Os jovens votam azul, é isso que eles escolhem. E, aliás, é interessante, já que estamos aqui em Berlim, especialmente bem no centro de tudo, o arco-íris aparece aqui em todos os cantos. Um portal de namoro para gays fez uma pesquisa há poucos dias. Em quem vocês vão votar? E mais de 60 mil pessoas responderam. Ou seja, é uma amostra super representativa. E a grande maioria vota no AfD. Isso mostra que a comunidade gay, ou que os jovens são todos de esquerda e apoiam essas ideias woke, isso não é verdade. E quando a gente para pensar nisso, eu já sou um cara velho. Eu poderia muito bem dizer que agora vou com meu andador jogar xadrez e depois sentar na cadeira de balanço. Mas eu nunca estive tão, como posso dizer, presente também mentalmente. Porque de repente eu vejo os jovens, vou fazer compras no supermercado e de repente alguns atrás de mim dizem: Ei, o senhor é o Peter Han? O senhor disse: Eu deixaria esses ativistas do clima colados lá para sempre. Ou o senhor disse: Quero ouvir as algemas clicando. Então dá para perceber, os jovens estão atentos, eles estão atentos. Como o senhor explica esse fenômeno dos jovens, dos homossexuais e dos imigrantes que agora em muitas partes estão votando azul? Sim, sobre os imigrantes, é claro. Normalmente são turcos, com quem lidamos sempre como taxistas. O que me trouxe aqui repetiu a mesma história e disse: Senhor Hane, sei como pensa, mas não é radical o suficiente. Nós somos muito mais radicais nisso. Porque meus pais vieram da Turquia, ou do Marrocos, ou sei lá de onde, e tiveram que fazer tudo sozinhos, procurar um apartamento, procurar trabalho, e ninguém ajudou eles. Então, e agora de repente chegam milhões. Eles são acomodados aqui em uma sociedade confortável e, ao mesmo tempo, ainda são altamente criminosos. Então, com isso já é um público certo para a AfD.
Quando eu vou a um determinado supermercado e a esposa de um político famoso da CDU está no balcão de carnes e eu também vou até lá, os açougueiros turcos já começam a gritar comigo: Senhor Hani, nós também votamos na AfD. Só por provocação, sempre pergunto: como vocês sabem em quem voto? Isso inicia a conversa. Depois, os gays, é claro, eles não querem ser enforcados no próximo guindaste. Você deve julgar toda ideologia, toda religião, todo programa político com base nisso. Como isso é praticado onde os ideólogos são maioria? Ou seja, isso não é uma difamação do Islã ou dos imigrantes daqui, mas eu preciso ver onde a sua religião ou ideologia está no comando, onde tem a maioria. O que é feito na prática nesses lugares? E aí, claro, cada pessoa dessa comunidade pensa assim: então, antes de eu ser enforcado aqui no guindaste de construção, quando a Sharia dominar aqui, e ela já está dominando. Já temos bairros inteiros, cidades inteiras agora. Essém, por exemplo. A coligação democrática unitária governa. A coligação democrática unitária governa. Aquilo é um califado. Isso significa que eles nem têm mais coragem de sair na rua. Os bares já têm todos segurança por conta própria, porque já não estão mais seguros. E os jovens, o outro grupo, né, o terceiro que você mencionou, são aqueles que têm medo do futuro. Eles dizem: nós não queremos toda essa besteira woke. Não queremos que nos digam como aquecer, como comer, como falar, como escrever. Tá tudo sendo, no final, vamos acabar tendo votação assistida. Então votem direitinho do jeito que a gente quer. E eles dizem: queremos liberdade, meritocracia, queremos viajar. Não importa se vamos de avião ou se temos um carro a combustão ou qualquer coisa assim. Só não queremos regras. Nesse sentido, o incrível é como eu vivi isso há 100 anos no milênio passado. Eu não quero ser como meus pais. Hoje só posso dizer: os jovens fazem muito bem em dizer: nós não queremos ser como o meu professor que fica pregando lá na frente. Como assim você vai ao banheiro masculino? Você sabe mesmo o que você realmente é? Você não é talvez uma pessoa não binária? Hoje em dia os jovens me dizem: nós não aguentamos isso. Queremos professores que sejam personalidades das quais sentimos que querem nos acompanhar no futuro, e não ideólogos que ficam o tempo todo dizendo o que devemos ou não fazer. Além disso, esses caras que falaram comigo estão no supermercado. Pô, ei, o senhor é o Peter Hain? O senhor é o astro da nossa turma, mas nossos professores te odeiam e isso é o maior elogio. Os professores dirão: sim, Hani é um velho conservador teimoso. E então dirão: mas com licença. O que ele diz a gente acha sensacional. A gente também acha o Fridays for Future uma besteira quando eles param o trânsito desse jeito. Quando Hani diz: eu deixaria eles colados lá para sempre, isso é bonito. Você citou pontos importantes. Quando se falou sobre o califado, eu senti uma certa resistência interna, porque pensei: isso na verdade isso não é uma ameaça. Moro em Berlim e frequento Kreuzberg e Neukölln. Não tenho a sensação de que um califado foi proclamado aqui, mas recebi recentemente uma mensagem de um amigo dos Estados Unidos com um print. Está tudo bem aí com vocês? Na Alemanha, parece que há um califado que foi proclamado em Hamburgo, e eu pensei: isso é só para assustar as pessoas. Pelo menos no meu dia a dia não percebi nada disso. Mas existe, quero dizer, califado no sentido figurado, mas existem áreas. Vamos pegar só Berlim, por exemplo, onde a polícia diz que não vai mais, onde os socorristas dizem que preferem não ir mais. Mas infelizmente temos que ir até lá. Existem áreas aqui onde até o governo alerta que judeus não devem ir. No mínimo, isso deveria me deixar atento. Ou seja, se dois homens andarem de mãos dadas e se beijando na rua, em Berlim, em certos bairros que estão crescendo cada vez mais, eles correm perigo. E eu não quero viver nesse país. Prefiro ser chamado de radical de direita.
Não quero viver em um país onde prevalecem costumes da Idade da Pedra, orientais, religiosos, ideológicos, como a Sharia. Também não quero viver em um país onde sou instruído por pessoas que abandonaram os estudos e que, por acaso, estão no governo, sobre o que devo pensar e como devo viver. Eu não quero isso. E é por isso que eu digo: precisamos preservar nosso país com essas raízes culturais maravilhosas, que, aliás, todas podem ser encontradas na Bíblia, a cultura cristã ocidental. Esse é um termo considerado antiquado, mas por trás dele está a verdade: dignidade humana, direitos humanos, liberdade de opinião, liberdade de imprensa e assim por diante. Nós fomos perdendo isso aos poucos e eu vejo uma chance de recuperarmos isso. Acho isso muito bom. Achei o exemplo dos migrantes de primeira geração muito apropriado, pois também sou um migrante de primeira geração e nós tivemos que conquistar tudo com muito esforço naquela época. Meu pai teve que trabalhar até em 3 empregos diferentes para conseguir sustentar seus 7 filhos, junto com 6 irmãos. E eu pesquisei isso ontem em algum lugar. Na Austrália existem esses chamados centros de processamento offshore. Se você tentar entrar ilegalmente no país, vai para um campo parecido com Guantánamo, fora da costa, ou seja, antes da costa. Os migrantes que você mencionou antes já estão acostumados com estilos autocráticos em seus países. Eles sabem, se você não seguir as regras ou não cooperar, pode acabar sumindo do mapa, no pior dos casos. Aqueles que chegaram lá na primeira geração tiveram que se candidatar a vistos de estudante. Vieram muitos cientistas, como todos os sírios, iraquianos e afegãos. Eram cientistas, eram médicos, eram pessoas formadas. E afegãos eram comerciantes de tapete. Eles trabalhavam com importação, exportação e coisas assim. Isso. Mas naquela época, os países deles ainda estavam em paz. Ainda não tínhamos causado nenhum massacre. Preciso comentar isso, pois sou cientista político. Guerras de agressão após o 11 de setembro. Com participação alemã, somos responsáveis por 1,5 a 3 milhões de mortos nesses países. Nós fornecemos a tecnologia militar. Nós mesmos estivemos em Kunduz e estávamos lá estacionados, lado a lado com os americanos. Destruímos as bases de subsistência dessas pessoas. Os da segunda geração eram apenas trabalhadores rurais. Eram pessoas que nunca frequentaram uma escola e assim por diante. Esses foram muito mais difíceis de integrar do que os primeiros, que vieram voluntariamente de um país pacífico para a Alemanha. Também temos certa culpa nisso. É uma espécie de karma se destrua a base de vida deles. 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. Não devo me surpreender se, na Alemanha, alguém traumatizado acabar surtando e causar um pequeno massacre em Aschaffenburg. Comparado a 3 milhões de mortos nos países deles, o que você acha? Bem, isso é um pouco como comparar maçãs com laranjas. Se comparado com a... Não peço desculpas por nada na Alemanha. Quem aqui viola as leis, quem chega aqui ilegalmente e assim por diante, é imediatamente retirado. Não importa se ele é simpático, sorridente para mim, ou se vem com uma faca. Não faria essa distinção agora. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que você está falando sobre isso, porque quase ninguém tem coragem de abordar esse assunto. As causas. Agora, se a gente pudesse voltar no tempo e começar o programa de novo desde o início... Em termos de tempo, eu poderia usar o exemplo de Donald Trump com Gaza. Essa é uma ideia revolucionária que só pessoas malucas poderiam criticar. Quero dizer, toda a política alemã, incluindo Coligação Democrática Unitária e União Social Cristã, que aos meus olhos muitas vezes são ainda piores do que a coalizão Ampel. Com a coalizão Ampel, você sabe o que tem, mas com a Coligação Democrática Unitária ainda se acredita que vai conseguir algo cristão conservador. Agora todos estão caindo em cima do Trump. Essa é realmente a solução pela qual se esperou séculos no Oriente Médio. Não é um problema ideológico ou religioso, mas econômico, e podemos resolvê-lo. Assim teremos paz e tudo resolvido. Essa é a essência da questão. Então, se a gente extrapolar isso, inclusive, para a Ucrânia, é o mesmo problema. Preferimos fazer guerras ao invés de oferecer uma ajuda ao desenvolvimento que faça sentido. Mas a palavra também faz sentido.
Ou seja, não adianta nada o Instituto Goethe em Cabul fazer um seminário sobre coleta seletiva de lixo. Então, isso certamente não é o que interessa para as pessoas lá. Que o Instituto Goethe faça seminários sobre como usar o asterisco de gênero, que façamos política externa feminista e financiemos ciclovias no Peru, enquanto Elon Musk estaciona seus foguetes de marcha a ré. Ou seja, o que fizemos também foi uma loucura ideológica. Em vez de dizer que a estabilidade econômica é o mais importante para ter satisfação, para criar vínculo com o país e assim por diante. Tivemos, e lá estava um Helmut Schmidt. Aliás, ele seria preso hoje, já pela primeira frase, porque ele disse: como chanceler federal do SPD, não podemos trazer para o nosso país culturas que não sejam compatíveis com nossas ideias de liberdade. Com isso, ele não estigmatizou todo o Islã, mas sim certas correntes que nós realmente temos hoje. Se quisermos, conseguimos. O Serviço de Proteção à Constituição devia focar mais nisso do que no inofensivo AfD. Isso tudo é ridículo, como estamos desviando o foco das prioridades. Eu mesmo já ouvi aqui em Berlim, em mesquitas nos fundos, esses chamados. E alguém que conhece o idioma, como você provavelmente ouve isso no metrô, o que estão pensando ali? Isso significa que aqui preciso estar atento, mas externamente totalmente correto. Agora temos. O que você disse sobre a culpa alemã ou sobre os 3 milhões de mortos está totalmente correto. Guerras de agressão? Agora ocorre o mesmo na Ucrânia. Agora, homens sujeitos ao serviço militar obrigatório estão se escondendo em algum lugar nas florestas para não serem sacrificados nessa guerra. Agora, de repente, percebe-se que Trump, justamente nessas horas em que estamos fazendo esta entrevista, suspendeu os pagamentos para todas as ONGs. O Sr. Biden apoiou todo tipo de organização não governamental em Kiev e em todo lugar para a propaganda de guerra. Por que não para a propaganda da paz? Por que a palavra paz virou uma palavra proibida? Por que um colega meu vai até a ZDF e diz: mas o pior seria se agora viesse a paz? Então, por que a Ucrânia está numa posição tão desfavorável que a cada hora fica mais desfavorável? Se tiverem azar, em breve serão uma colônia russa. Lá pessoas são sacrificadas, a cultura é destruída, tudo é destruído. Um movimento de fuga é iniciado. Em vez de, há 2 anos, palavra-chave Istambul, quando tudo estava na mesa, sentar-se à mesa e fazer um tratado de paz com os russos. Tudo isso teria ocorrido sem vítimas. O pior é que foi assim com o coronavírus e agora está exatamente igual com a guerra. Por trás de tudo isso há apenas interesses econômicos. De repente a gente se torna totalmente de esquerda, pelo menos eu, e diz: isso é o capitalismo em sua forma mais pura. Aliás, os únicos que percebem isso são os osses, aqueles que ficaram do outro lado do muro e que todos nós lamentávamos como irmãos e irmãs. De repente, eles prestam atenção nisso e vocês nem notam. Quero dizer, agora Friedrich Merz volta de Davos. Olha, eu não quero trazer nenhuma teoria da conspiração sobre Davos agora, mas eu conheço muito bem esse lugar. E sei o que é pensado e feito lá e quais cordas são puxadas no Fórum Econômico Mundial. De repente, o Sr. Merz volta. Isso significa. Sabe o que eu acho pior de tudo? Não somos nós que dizemos isso, mas sim a política alemã. Coligação Democrática Unitária e União Social Cristã à frente. Precisamos tornar nossos filhos aptos para a guerra. Mas eu não quero que nossos filhos fiquem aptos para a guerra. Eles devem aprender a ler, escrever, fazer contas e estar preparados para a vida, que sempre inclui a paz. Na verdade, todo o sistema educacional deveria ser voltado para que crianças e jovens se tornem capazes de viver em paz e de lidar com conflitos. Hoje fazemos o contrário. Os russos são transformados no inimigo absoluto, embora o povo russo não tenha culpa disso. A alternativa para que a Alemanha, o AfD, virou o inimigo absoluto.
Mas isso é um retrocesso para os anos 1930, para a pior época do mundo. A pior época da Alemanha, quando certos grupos da população foram estigmatizados. Eles eram culpados por tudo. Hoje, até a chuva pode ser culpa do Putin. Não, agora é o Trump que é culpado por tudo. Quero dizer, também é interessante que ninguém mais fala do Putin. Agora eles têm um novo inimigo que se chama Donald Trump. Agora ele é o culpado por tudo. Que absurdo! Você ficou meses nos Estados Unidos da América, inclusive antes das eleições. O que caracteriza o fenômeno Trump e o que as pessoas realmente pensam sobre Donald Trump lá nos Estados Unidos? Então eu realmente vivi isso e comuniquei isso para a Alemanha, já 3, 4 semanas antes da eleição. Donald Trump terá uma vitória esmagadora. Disseram que eu era louco por isso. Com aquele papo, os hospitais psiquiátricos precisam abrir as portas agora. Peter Han está chegando. Eu estava certo porque senti isso. O fenômeno Trump é que ele é totalmente fora do convencional. Ele não filtra seus discursos e seus tweets por meio de diplomatas, ele mesmo escreve tudo. Todo mundo ao redor dele fica com medo e pavor. O que será que ele vai escrever? Assim que acorda, ele já escreve no X. Aí pensamos, o que será que está planejando agora?